Mas, Ângela, mas afinal, qual é que é o primeiro passo a dar para eu conseguir ter este equilíbrio entre o negócio e a minha vida pessoal? Ok, então, anda lá, eu vou parar para poderes entrar. Anda! Gostavas de ter um negócio forte e também tempo para as tuas coisas? Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta viagem para empreendedores que são eternos aprendizes. És um? Então eu vou parar para poderes entrar. Quem sou eu? Ângela Silva e sou uma eterna aprendiz. Curioso? Curiosa? Então aperta o cinto e aproveita a viagem. Olá, olá! Então, seja muito bem-vindo a mais um episódio de A Boleia com Slow Business. Se realmente já estás a ouvir estes vídeos e já me conheces, bem-vindo. Se não me conheces, então fica a saber que estes episódios têm mesmo como objetivo ajudar-te a ter mais impacto com menos esforço, ok? Não é preciso matar-te a trabalhar para realmente conseguires ter um negócio de sucesso. É possível tu trabalhares menos, teres melhores resultados e conseguires ir fazer o teu exercício físico, conseguires ter paciência para no final do dia estar com o teu filho verdadeiramente ou com a tua filha, conseguires ter o teu espaço para conseguires realmente ter aqui um tempo para ti. E é disto que estes episódios se tratam. O slow business, numa palavra, é equilíbrio. Equilíbrio entre o teu negócio e a tua vida como pessoa, seja pessoal ou a tua vida familiar. E uma das perguntas que me fazem muito e que têm-me feito muitas vezes é: qual é o primeiro passo? Ângela, qual é o primeiro passo a dar para que eu quero ter este equilíbrio? Eu estou cansado de não ir buscar uma filha à escola ou de ter um negócio que tem sucesso, mas depois eu não tenho pachorra nem paciência para mais nada. Estou cansado, estou exausto, estou frustrado. Então qual é o primeiro passo a dar? E se fosse em 2015, eu talvez te respondia, talvez não. Eu tenho a certeza que te respondia de forma diferente daquela que te vou responder hoje. Eu ia te dizer que a primeira coisa que tu tens que fazer é saber muito bem o que é que tu queres atingir no teu negócio. Planear as prioridades. E depois de planeares as prioridades, ia-te dizer para saberes medir os resultados. Ou seja, para saber se estavas no verde e no vermelho. E depois de medires os resultados de vendas, satisfação do cliente, tempo de entrega, ou o que for, eu ia te dizer, ok, e agora nos vermelhos vais implementar ações de melhoria e por aí fora. Portanto, eu ia dizer-te que o primeiro passo para teres um negócio de sucesso é realmente pegar no negócio, estruturar o negócio, organizar o negócio, falar com dados, números, fazer gráficos, tudo isso. E a questão aqui é que eu não, neste momento, e tendo em conta aquilo que eu vivi e a minha experiência, já te vou dar uma resposta diferente. E hoje eu quero começar por te contar uma história que está aqui no livro Aprende por Ti a Arte de Gerir o Teu Negócio, num capítulo específico que depois no final vou-te dizer qual é que é. Mas vou-te contar a história do Pedro. Todos os capítulos que eu tenho no meu livro iniciam sempre com a história de um empreendedor. E é baseado em todas as experiências que eu vivi, portanto são histórias baseadas em factos reais. E vou-te contar a história do Pedro. E é assim que inicia este capítulo. Diz assim: desde cedo, Pedro sonhava em ser empreendedor e assim ter a liberdade de definir o que fazer, como e quando. Sempre foi muito curioso e estava sempre pronto para aprender novas coisas. Por outro lado, gostava de controlar tudo o que se passava à sua volta e era muito exigente consigo próprio. Tal como previsto, Pedro criou o seu próprio negócio e as suas qualidades faziam com que a equipa e o negócio fossem crescendo ao longo do tempo. Ele gostava de estar a par de tudo o que acontecia de forma detalhada. Sabia que era muito exigente, por vezes um pouco ríspido com a equipa, mas pensava assim: a minha equipa já sabe como é que eu sou. E não pensava mais nisso. Mas algo estava diferente. Algumas das pessoas que estavam com ele desde o início continuavam na empresa, mas as que tinha contratado nos últimos anos não.
A constante saída e entrada de novos membros tornava o negócio instável. Pedro demorou algum tempo para parar e perguntar: o que é que está a acontecer para as pessoas estarem a sair? Pedro sentia que havia algo mais do que a procura por um melhor salário e, por isso, decidiu que ia conversar com cada pessoa que estava de saída. Ele adotava uma postura de total abertura para perceber melhor os motivos. Durante as conversas, as pessoas acabavam por admitir que não se sentiam compreendidas e valorizadas, que o controle excessivo de Pedro limitava a criatividade e o desenvolvimento das competências da equipa. Pedro limitava-se a ouvir. E no final da conversa, ele agradecia. Mas saía de lá com um nó na garganta. E no início, ele não concordava com nada. Ele dizia para si própria que era apenas a opinião de uma ou de outra pessoa. No entanto, após mais conversas, percebeu que as saídas das pessoas não estavam relacionadas com dinheiro. E pensava ele que já sabia tudo sobre como gerir um negócio. Não foi nada fácil para ele digerir a informação que recebeu, mas o tempo e a vontade por fazer melhor ajudaram-no. Depois da fase inicial de rejeição, aquilo que pensava e não dizia era: desculpem por não vos envolver e por ser tão controlador, por não reconhecer e valorizar o trabalho bem feito e não me preocupar devidamente com o vosso desenvolvimento. A verdade é que as suas qualidades como eterno curioso ajudaram Pedro a dar o passo seguinte, a investigar e a ler sobre liderança e motivação. Percebeu rapidamente que este seria o maior desafio que já alguma vez tinha tido, o de conseguir ouvir, confiar, valorizar e servir a sua equipa. O caminho foi muito duro, mas Pedro não desistiu. Aos poucos, Pedro conseguia delegar e perguntar em vez de informar. Também reconhecia e dava os parabéns por algo bem feito. Estruturou um plano que permitia a cada elemento da equipa evoluir, quer nas suas competências técnicas, quer nas suas competências humanas. No início, a equipa estranhou a mudança de comportamento e achou que era algo passageiro. Mas Pedro era consistente e exigente consigo próprio. Queria evoluir de gestor para líder. E aos poucos, os elementos da equipa começaram a sentir-se confortáveis por serem eles próprios e poderem contribuir. O ambiente estava melhor. Ao longo do tempo, o número de saídas diminuiu. Os resultados do negócio melhoraram, pois todos participavam nas decisões. As pessoas estavam simplesmente mais motivadas. Pedro aprendeu uma grande lição. As pessoas são o mais importante que um negócio pode ter. E esta é a história que está no capítulo de desenvolvimento da equipa, que é um dos capítulos que pode ser escolhido para ler no meio deste mapa, não é? De viagem. E a verdade é que é mesmo isso. Simon Sinek dizia que se não entendes de pessoas, tu não entendes de negócios. E os dados mostram isso mesmo. Os dados mostram que 80% dos problemas que surgem nas organizações é devido a falhas de comunicação. 80%. Também é notória o aumento da taxa de turnover. Ou seja, a entrada e saída de pessoas numa equipa está cada vez mais alto. Isto traz uma instabilidade enorme a empreendedor. Eu não sei se tu estás na área da restauração, e eu vejo isto muito mais crítico ainda em algumas áreas, em que as pessoas entram e saem. Já não existe aquele medo da mudança, ou a empresa para toda a vida, ou ai minha filha, se te pagam, tu estás bem, não saias. Não, tipo, as pessoas já não estão com medo da mudança, já não estão tão preocupadas em se eu recebo o salário eu tenho que ficar aqui. Não, nós queremos mais. Ainda bem. Nós queremos ter um chefe que reconheça e que valorize as nossas competências e nos ajude a evoluir. Nós queremos um bom ambiente de trabalho, nós queremos aqui o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, hein? E quem não conseguir perceber de equipas e de pessoas vai ter a sua vida muito dificultada para o futuro. Porque também no top 10 das competências mais valorizadas e mais
importantes para o futuro em 2025 são working with people. Working with people é o top 10 das competências mais valorizadas para 2025, trabalhar com pessoas. E, portanto, se eu há uns anos atrás concordava contigo e a ideia dizia assim, o mais importante é o método, é a estrutura, é o planeamento, é tudo isso, eu hoje em dia digo-te que não tem nada a ver com isso, porque eu própria provei do veneno. E aqui eu preciso realmente de contar a minha história. Quando eu passei de uma cultura Bosch, de rigor, de disciplina, para uma cultura Sonai, de flexibilidade, de empatia. E houve um grande choque cultural que eu senti pelo caráter, pelo meu comportamento como pessoa. Que se calhar eu passei quase de bestial a besta, que era competências que eram tão valorizadas como orientada para resultados, enfrentar as mudanças, ágil, enérgica. Numa outra empresa é entendido como inflexível, agressiva, demasiado exigente. E eu tive aqui um grande choque cultural em que eu disse, epá, eu tenho que tomar uma decisão. Eu já falei um bocadinho da minha história no primeiro episódio, mas para quem ainda não ouviu, faça um pequeno resumo. Eu tive que tomar uma decisão de ou fico ou vou-me embora. E eu decidi ficar, mas decidi fazer uma coisa que para mim foi muito importante e foi um life changer. Foi aqui uma mudança muito grande, que é eu vou-me conhecer melhor. Eu vou saber porque é que eu gosto tanto de mudanças e desafios. Sim, porque eu sabia disso, mas eu não sabia o porquê, o motivo que está por detrás disto. E quais são os meus piores medos. E é por causa dos meus piores medos e das minhas maiores limitações que eu se calhar tinha estas atitudes mais exaltadas, mais de interromper o outro, dizer, muito bem, vamos lá, na agenda tem estes pontos todos, tem 5 minutos para terminar o exercício e vamos voltar para apresentar e para seguir no ponto da agenda. Enquanto que esta dinâmica de determinada, cumprir a agenda, orientada para resultados, era valorizada numa cultura, numa empresa, numa equipa, não é? Numa grande equipa, noutra já não era tanto. Era encarado como, espera aí, mas nós ainda não terminamos, mas isto está a ser útil. Mas isso não importa, da agenda, se não o fizermos agora, fazemos depois. Epá, isto tirou-me o chão completamente. E a verdade é que eu conhecia-me, mas não me conhecia. Eu tinha as avaliações de desempenho que me diziam que tudo isso do desafio orientação para resultados, mas eu não sabia o que me movia, o que estava por detrás. E foi isto que eu ganhei ao conhecer, então, o meu perfil comportamental e que eu digo que é o primeiro passo para viver e implementar a filosofia de Slow Business. Se tu queres ter um equilíbrio entre o teu negócio e a tua vida pessoal, então não começas pelo negócio. Começa pelas pessoas, começa por ti, por te conheceres a ti próprio e saberes qual é o teu talento e quais são as tuas limitações e os teus medos. Porque se tu não conheceres isso, tu muitas das vezes vais estar a fazer um esforço enorme para uma coisa que se calhar podias delegar, que outra pessoa fazia de forma mais fácil. Se calhar estás a fazer um esforço enorme para agradar àquele cliente e estás a tentar ser simpático e arranjar aqui pontos de conexão com o futebol e tudo mais, e aquele cliente só quer é que sejas direto e objetivo. Então tu estás a fazer um esforço maior para conquistar aquele cliente e ele não quer nada disso. Então, para mim é mesmo o primeiro ponto de tudo, como empreendedora, é conhecer-me a mim própria. E foi aí, há cerca de 7 anos atrás, não é? Em 2015, que eu conheci o DISC, os perfis comportamentais de Marston, que realmente trouxe aqui, em 1928, um livro, A Emoção das Pessoas Normais, mas que isto já vem de 490 anos antes de Cristo, estudado por Hipócrates. Isto é ciência comportamental, não é algo que seja totalmente do lado emocional, é algo de ciência comportamental. Todos nós temos um perfil comportamental. E se nós não entendermos qual é o nosso perfil comportamental,
se é mais, estão a ver ali os eternos aprendizes, eles têm cores diferentes. E isso tem um motivo, porque o vermelho é um perfil comportamental, depois temos aqui o azul, outro perfil comportamental, o amarelo e o verde. E todos nós, como empreendedores, e tu traz o teu perfil principal, que é importante conheceres. Obviamente que nós temos um mix de todas estas cores, mas é o primeiro passo, é esse, é realmente conheceres quais são os teus talentos e as tuas limitações. E as minhas limitações é que eu não escutava, não perguntava, era às vezes demasiado direta, isto assustava e magoava as pessoas. E como a minha intenção nunca foi magoar ninguém, quantas vezes eu não me lembro de chorar no carro, porque aquele workshop que eu tinha liderado e que eu estava a trabalhar a minha escuta empática e as perguntas não tinha corrido bem. Eu ainda tinha interrompido pessoas, eu ainda tinha sido extremamente racional, eu ainda não tinha dado espaço aos outros, eu ainda era demasiado rápida para os outros. Então para mim foi um caminho que começou em 2015 e depois entretanto certifiquei-me como coach, depois entretanto também como analista DISC, não é? Destes 4 perfis comportamentais, e eu digo que sou uma apaixonada além dos números, e tu já percebeste que eu adoro números, e de medir tudo e de saber tudo e de contar histórias através dos números. A outra paixão que eu tenho é a parte da ciência comportamental. Como é que a minha máquina funciona? Como é que a tua máquina funciona? A máquina humana, não é? Porque é tudo tão complexo, este cérebro é tão complexo que eu nunca me aborreço porque não é monótono. Há sempre ainda mais para descobrir. Então é isto que eu te quero trazer hoje, é este mergulhar dentro de ti e também conseguires perceber quem é que é o outro. E talvez agora, e só agora, é que eu consigo verdadeiramente, porque antigamente eu não conseguia fazer isto. Quando as pessoas se queixavam do trabalho, eu ficava muito irritada. Se queixas, estás-te a queixar de trabalho? Não tinha pachorra. Estás-te a queixar de trabalho? Muda, envia currículos, faz alguma coisa. Tipo, não fiques só a queixar-te. Então, aquilo que para aquela pessoa era uma pessoa que valoriza muito a segurança e que o medo de mudar para algo que não sabe o que vai acontecer, até pode ser melhor, mas a pessoa não sabe, não tem a certeza, o medo é maior do que a possibilidade de melhorar. E enquanto eu não percebi isto, eu apenas critiquei, limitei-me a criticar e a julgar a minha amiga. Desculpa, eu não sabia mais na altura. Eu apenas ficava aborrecida por tu estás-te sempre a queixar do trabalho e não fazes nada para mudar. Mas eu agora consigo entender-te melhor e perceber verdadeiramente que para ti é preferível esta situação do que mudar para algo que seja mais incerto. E é muito fácil nós dizermos que os outros são diferentes, sim senhora, eu respeito, tudo muito bem. Mas chegar ao ponto de verdadeiramente não criticar e não julgar uma atitude com a qual nós não concordamos, ok? Esse é um passo diferente, o tal respeito verdadeiro. Eu respeito agora as pessoas que se queixam e que não querem mudar de trabalho, porque eu percebo que o medo de mudança é maior do que se calhar a possibilidade. Mas eu não conseguia fazer isto antes. E por isso é que hoje estamos a falar sobre isto, e estou a falar isto contigo e a partilhar estas situações e estes casos em que tantas vezes que interrompi, que acelerei as pessoas, e agora eu percebo que para algumas pessoas a minha energia pode ser demasiado intensa. E eu agora o que faço é respirar, fazer perguntas, não tentar ter o controle de tudo, deixar ir, às vezes deixar fluir. E quando nós nos metemos neste mergulho e conhecimento de nós próprios, para mim só me trouxe melhores resultados, desde centenas de milhares de euros de resultados que eu tinha antes de conhecer o meu perfil comportamental DISC e de conhecer os outros, para resultados de milhões de euros quando eu ainda estava no antigo emprego. É esta a diferença. Eu conseguia perceber que com o João tinha que começar a reunião a perguntar como é que ele estava, se o cãozinho dele que foi operado se está melhor, se está a recuperar,
Mas com a Maria eu tinha que dizer exatamente o que ia acontecer naquela reunião, nem falar da vida pessoal, porque há pessoas que não querem que se aborde a vida pessoal. Maria só quer saber o que é que vai acontecer, passo a passo, e no final desta reunião o resultado vai ser este. Com isto, eu não perco a minha essência como Ângela, determinada e orientada para resultados, mas eu consigo respeitar e perceber o que é que o outro valoriza e necessita. A minha essência continua lá, mas eu respeito a essência do outro e dou este espaço ao outro. E, portanto, é este o primeiro passo para teres o tal equilíbrio entre vida pessoal e profissional, porque se tu perceberes quem é a tua equipa, quem é que tu és, quem é a tua equipa e quem é o teu cliente, talvez não precises te esforçar tanto, e eu sei que não, já te vou contar algumas situações, para conseguir ter melhores resultados. Portanto, a primeira pergunta, e eu estou super entusiasmada hoje porque eu trago um quiz. Eu trouxe um quiz para tu descobrires que tipo de empreendedor és. Okay? Será que és, o teu perfil principal é mais o vermelhinho, o azul, o amarelo ou o verde? Então, quero aqui projetar para quem estiver a ouvir. Eu vou fazer as perguntas, vai funcionar desta forma. Eu vou fazer aqui as perguntas, ok? Que tipo de empreendedor é que és? E depois, quando tu parares o carro, estiveres no trabalho, estiveres em casa, no trabalho, não quero estar a dizer no trabalho, não é? Mas quando tiveres tempo para ti, podes voltar atrás e responder então às perguntas. Então, o que acontece, e esta ciência comportamental destes 4 perfis, é que nenhum perfil é melhor do que o outro, tá? Eu só quero deixar isto bem claro, porque se nós tivermos só vermelhinhos, é luta de galos, não é? Dentro de um capoeiro, todos querem ganhar, são extremamente competitivos. Também não adianta ter só os amarelinhos, os extremamente otimistas, ou os serenos que têm medo da mudança, ou os cautelosos que querem rigor e detalhe e perfeição em tudo. Portanto, nós temos um bocadinho de tudo e nós precisamos que as equipas e as melhores equipas, está estudado que as melhores equipas de elevado performance têm pessoas de todos os perfis. O vermelho, o amarelo, o verde e o azul. Então vamos lá jogar e vamos saber uma coisa. Eu dei aqui uns nomes, só para não ficar aqui assim muito seca, que o dominante, vamos ver se tu te chamas Gru, sim, em homenagem ao Gru, o mal disposto, se vais ser mais o Felisberto, e repara que eu escrevi Felisberto com Z e não com S, não foi um erro ortográfico, ok? Foi mesmo propositado e no final vais perceber porquê. Portanto, será que vais ser mais o Gru, o Felisberto, a Calcutá, em homenagem à Madre Teresa de Calcutá, ou será que vais ser o Perfeitolas? Então, preparado? O que vai acontecer a seguir, eu vou-te dar 4 palavras e tu vais escrever qual é a palavra com que mais te identificas, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E vais registar qual é que mais te identificas. Vão haver 7 perguntas. No final, vamos ver qual é a pergunta 1, ou 2, ou 3, ou 4, já te vou dizer como é que vamos fazer a contagem, para chegares então ao teu perfil principal. Vamos a isso? Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual a palavra que melhor te define? 1. Competitivo. 2. Convincente. 3. Atencioso. 4. Controlado. Isto sou eu, não é? Cantar aquela musiquinha de fundo para te dar tempo para responder. Ok, vou repetir novamente. 1. Competitivo. 2. Convincente. 3. Atencioso. 4. Controlado. Vou avançar para a segunda pergunta. Então, qual a palavra que melhor te define agora? 1. Autoconfiante. 2. Animado. 3. Mediador. 4. Perfeccionista. Autoconfiante, animado, mediador ou perfeccionista? Próxima. 1. Dominador. 2. Egoísta. 3. Retraído. 4. Teimoso. Dominador, egoísta, retraído ou teimoso? Próxima. 1. Independente. 2. Idealista. 3. Amigável. 4. Servidor.
Novamente, independente, idealista, amigável, servidor. Próxima pergunta. Enérgico ou energético. Sociável, 2. 3. Tranquilo. 4. Metódico. Estou mesmo a curtir esta cena. Então, novamente, energético, sociável, tranquilo ou metódico. Próxima pergunta. 1. Franco. 2. Positivo. 3. Calmo. 4. Ordeiro. Franco, positivo, calmo, ordeiro. Próxima pergunta. Audacioso, descontraído, diplomático, minucioso. Então, audacioso, descontraído, diplomático ou minucioso. Tá? E agora já terminou. O que é que tu vais fazer? Vais pegar então em todas as tuas respostas e se tu tiveres maioritariamente respostas no número 1, quer dizer que é mais o dominante. Terás um perfil principal mais vermelhinho. Se for o 2, serás mais amarelinho. Se for o 3, o verde. Se for o 4, as respostas mais comuns, é o cauteloso. Ai, tal, Ângela, deu-me empate. Não. Pronto, ok, malta, sei. Tipo, isto não é fidedigno a 100%, não é? É um teste muito simples, obviamente que depois os testes complexos têm um algoritmo diferente. Isto é mesmo só uma primeira abordagem que me lembrei de fazer para também não te deixar aqui, tipo, isto é tudo teoria e agora? E eu? Qual é que eu sou? Pronto, já tens aqui uma aproximação. Se depois quiseres mergulhar mais no teu perfil, eu vou-te dizer como é que o podes fazer. Mas para já começas a ter aqui esta ideia. E agora o que é que eu te vou dizer? Vou-te dizer algumas características principais de cada um dos perfis. Porque se tu fores mais o grua, o vermelhinho, que é o perfil dominante, eu costumo dizer que ele é tipo velocista, não é? Porque ele detesta lentidão e procura resultados. E agora tu já deves estar a adivinhar qual é que é o meu perfil principal. Sim, eu sou uma grua. Porquê? Porque às vezes, eu não sou sempre gru, não estou sempre mal disposta nem nada disso, ok? Mas quando me salta a tampa, quando as coisas são muito lentas, ou quando realmente eu quero resultados, ou tenho que dizer alguma coisa, ou estou sob pressão, às vezes sou demasiado direta e não tenho atenção às palavras e há pessoas que ficam tipo magoadas. Felizmente agora menos vezes, não é? Porque tenho esta consciência e portanto eu não faço por mal, mas às vezes sai-me aquela coisa de ser agressiva, fria. Quando eu li no meu relatório eu rejeitei. Okay? A minha primeira impressão do relatório, quando eu li, do relatório diz que foi negação. Eu estava em negação, sim. Porque dizia coisas muito giras dos meus talentos, mas depois dizia coisas do género que eu, por vezes, era agressiva, era fria e muito exigente. Eu disse, não, nada disso. Eu sou assertiva, direta e ágil, não é? Então, é muito interessante nós percebermos, e o relatório consegue nos dar isso, uma coisa é a nossa percepção de nós próprios. Outra coisa é a percepção que os outros têm sobre nós. Sabes porquê? Porque o outro é diferente de mim. E tu sabes disso. Há pessoas que falam mais rápido, que têm um ritmo mais rápido. Olha o meu ritmo, não é? É mais rápido, mais acelerado, uso muitos gestos. Mas há pessoas que, se reparares bem, têm um ritmo mais lento a falar. Falam mais pausadamente, não deixam espaço. Eu estou a fazer um esforço, ok? Eu estou a imitar aqui perfis comportamentais mais calmos, mais serenos. Agora, imagina o que é eu voltar então ao meu normal, não é? E isto às vezes
assusta o outro, não é? Portanto, a percepção que eu tenho sobre mim é uma, mas depois isto colide e tem um impacto no outro. A verdade é que nós não fazemos a mínima ideia, e eu não fazia a mínima ideia do impacto que eu tinha nos outros. E agora, com clientes, como empreendedora, isto dá-me um jeitaço de caraças, porque eu consigo saber quem é o cliente, o que é que ele valoriza, qual é o melhor método, qual é a melhor forma de o ajudar a ter resultados. Se eu não tivesse este conhecimento, eu ia ser a Ângela igual para todos eles. E se calhar a forma como eu ia fazer as coisas, o método pode ser o mesmo, mas eu posso adotar formas diferentes de o fazer. Se eu sei que existe um cliente que não gosta de fazer coisas sozinho, se calhar eu prefiro dedicar tempo na sessão de mentoria 1 para 1, a fazer aquele exercício com ele, porque se eu sei que se o deixar ir embora, ele não o vai fazer, porque eu conheço o perfil comportamental dele, não é? Não gosta de fazer nada sozinho. Então, se eu sei disso, se eu sei que ele é um amarelinho, por exemplo, e que gosta de estar com pessoas, então eu vou adaptar a minha sessão de mentoria, vou reservar espaço para fazer com ele. Mas se eu sei que se calhar tem um perfil que precisa de tempo, de planear o seu espaço sozinha, não é? Precisa de fazer as coisas com o seu rigor, se calhar eu já digo, ok, existe este exercício para fazer e já deixo ir sozinho fazer esse exercício, já não faço com ele na sessão. E se eu não conhecer isto, eu posso ajudar pessoas, mas assim consigo ajudá-las muito melhor a conseguirem alcançar os seus objetivos. Portanto, para quem é mentor, para quem é coach e pretende ajudar as pessoas a ir de um ponto A a um ponto B, ter este conhecimento dos perfis comportamentais, não só dá jeito, como faz toda a diferença em depois nos recomendarem, a dizer, fogo, a Ângela, a Maria, o João conseguiu verdadeiramente ajudar-me e eu vou recomendar outras pessoas. O que é que acontece? Por recomendação vem o trabalho e escusamos de andar sempre atrás de novos clientes. Porquê? Porque o impacto que temos naquele cliente, que tivemos naquele cliente e em todos os clientes é tão grande que ele diz, fogo, percebe mesmo como é que eu funciono, como é que consegue mesmo perceber como é que eu funciono, como é que eu gosto das coisas. É este o impacto que nós conseguimos ter, é conseguir com menos esforço, conseguir ajudar melhor o nosso cliente e a nossa equipa, se tiveres equipa. Pronto. E agora, como desviei aqui um bocadinho, não há problema nenhum porque vamos voltar. Portanto, vermelhinhos, grus, às vezes somos assim um bocado, temos de ter cuidado porque às vezes damos assim umas respostas diretas demais e alguns perfis que podem ficar mais sensíveis a isso. Depois, se te deu maior parte das respostas no amarelo, parabéns Felisberto, porque o Felisberto, o amarelinho, é aquele perfil que não gosta de regras e ele quer a conexão com o outro, estar sempre com o outro, é muito entusiasta, é o positivo, é o social, é o carismático. Estão a ver aquele tio que é a alma da festa? É amarelinho, ok? O que é que acontece? Acontece é que muitas das vezes, por ser tão positivo, acaba por se tornar irrealista, não é? E aqui, lá está, se tu não souberes que tens dificuldade em dizer que não, e que dizes que sim a todos porque gostas que toda a gente goste de ti, isto vai-te trazer problemas no teu negócio, porque se não cumpres com o teu cliente, e se o teu cliente tiver um perfil mais azul, que valoriza o rigor, se tu dizes envio hoje, às 5 da tarde, e se tu envias às 5h30, isto para um cliente pode não ter problema nenhum, mas se tiveres um cliente à tua frente que seja à tua frente ou a quem prometeste entregar até às 5 da tarde, se for um azul que valoriza o rigor, a perfeição em tudo, mas é que já perdeste pontos, mas não sabes quantos. Porquê? Porque valoriza muito, enquanto que, isso só foi meia hora, qual é o problema? Ai, que exagero. Isto é um amarelo a falar. Enquanto que o azul diz, meia hora ele prometeu não sei, nem foi 1 minuto nem 2, ele disse que me enviava às 5 da tarde e só às 5h30 é que me enviou, porque valoriza tanto o rigor e a perfeição. Portanto, é importante tu como empreendedor saberes quais é que são as tuas próprias limitações, e a limitação do amarelo é realmente este não saber dizer que não e querer agradar a todos. Portanto, aqui atenção a isso. O vermelho tem que ter atenção porque é muito impulsivo. Eu própria já fiz e já tomei decisões como empreendedora erradas. O mais recente que me lembro é ter comprado algo
que não era o momento e que não o devia ter feito e que o fiz com o calor do momento, porque sou muito impulsiva. Tipo, acredito, sou racional e ao mesmo tempo impulsiva, porque os vermelhos e os azuis são mais racionais e os amarelos e os verdes são mais emocionais e mais de pessoas, mas eu sou impulsiva. Então, se és vermelhinho, tens de ter atenção à tua impulsividade, que te vai e que te pode levar a tomar más decisões no teu negócio. Amarelo, atenção a não saberes dizer que não, porque queres que toda a gente goste de ti. Depois, entretanto, tens aqui o verde que a calcutar, se te deu o verde, é aquela pessoa harmonioso que não gosta da mudança, que procura estabilidade e segurança em tudo, que quer saber como é que tudo vai acontecer, ok? Como é que vai acontecer do ponto A ao ponto B. Portanto, aqui é muito importante, se fores um empreendedor com o verde, não é? Com este perfil mais de sereno, tens de ter atenção que muitas das vezes aquilo que tu dizes que estás só a planear, no fundo estás só a ter medo da mudança. Eu já conheci pessoas que tiveram 2 anos para fazer o seu site e estavam presas a dizer, não, mas eu só estou a planear. 2 anos para fazer um site versus outras pessoas que, não vou dizer, pronto, ok, eu vou dizer que o meu site eu decidi fazê-lo e fiz-lo em 2 meses. Mais ou menos isso. Entre decidir conteúdos, o que é que ia pôr lá, 1 mês e meio, 2. Foi na altura do Natal. Mas eu conheço pessoas serenas que com medo de avançar, e depois também algum rigor, algum azulinho também pelo meio, que valoriza o rigor e a perfeição, demoram mais tempo a tomar decisões, ok? Então também tens que ter isto em atenção, que às vezes aquela nova ideia que tu tens, o planeamento é importante, mas chega ao ponto em que tens de ter consciência que podes estar a ser lento demais e isso só te está a atrasar o teu negócio, aquela ideia que é capaz de ser incrível. Portanto, tens de ter atenção a isto. E depois temos aqui o cauteloso, não é? Que é o último perfil, que é o cientista, o investigador, o analítico, é excelente para análise de riscos, mas ele detesta o improviso e o improviso. E procura sempre ter muita certeza e provas de tudo aquilo que está a acontecer. Valoriza muito a questão dos números. Se tu és um empreendedor cauteloso, tu vais perceber aquilo que eu quero dizer, que é tudo aquilo que é feito com a perfeição máxima. Tudo tem que sair perfeito. Tu dás atenção a todos os detalhes. E isto é bom até um certo ponto. Lá está, o tal talento versus limitação. Tudo é bom até um certo ponto. É bom que tu te preocupes com a qualidade, mas atenção quando tu levas a um ponto de ir aos 99,9%, porque vais estar a investir muito, ou se calhar demasiado tempo, para qualquer coisa. E isto depois acaba por desequilibrar, porque como tens tanta coisa para fazer e és tão perfeccionista, pois é óbvio que não resta tempo para saíres a horas e buscar o teu filho, ou estás com cabeça para chegar a casa, ou não tens tempo para o teu exercício, porque não tens tempo, tens muita coisa para fazer. Então é importante que tenhas ou não consciência daquilo que estás a fazer. Será que eu estou a ser demasiado perfeccionista? É que a maior parte das pessoas, aqueles depois dos 80% ou 85%, só algumas pessoas é que vão valorizar aquele detalhe. Depois a maior parte das pessoas já não valoriza tanto o detalhe e o rigor como tu valorizas. Então será que vale a pena esse esforço todo para chegar aos 99,9%? Será que não é bom só conseguires que fique a 90%? Aliás, eu não estou aqui a tentar dizer-te para fazer nada, só estou a tentar mostrar-te algumas possibilidades e dizer-te e se. Portanto, tu é que tens que pensar se faz sentido parar nos 90% ou não, porque o caminho é só teu. Então, é estes 4 perfis que realmente existem e que são ali os eternos aprendizes e que eu gostava realmente de te mostrar. E fazer esta tal resumo final. Tem a ver com isto.
Tu aqui consegues perceber, através do quiz, de alguns exemplos que eu te dei, quais é que podem ser as tuas limitações. Agora imagina o que é tu conseguires perceber o perfil principal de cada membro da tua equipa e de cada cliente teu. Se tu tiveres um membro da tua equipa que é dominante, há uma coisa que tu não deves fazer, que é dizer-lhe o que tem que fazer. Como é que ele tem que fazer? A um dominante tu deves dizer, olha, é para alcançar isto. Eu quero isto pronto na data X. Como é que vais fazer até lá chegar? Deixa o dominante também decidir. Ou seja, ele gosta de ter um bocado de poder de decisão e de controle. Se tu não lhe deres este espaço, ele vai se sentir motivado e vai enviar currículos facilmente para o outro lado. Por outro lado, se tiveres um membro de equipa que é mais amarelinho, epá, não o masses muito com muita regra, procedimento, ou então imagina o que é estar um amarelo numa função burocrática de faturação, de tarefas rotineiras. Ele vai cortar os pulsos, porque não é natural nele, ele gosta de estar em conexão com outras pessoas, ele é excelente em perfil, em funções mais comerciais, onde está sempre a lidar com pessoas, a ligar, a estar com elas, o que for. Portanto, aqui não o enchas muito de regras, de detalhes, e também não o ponhas a fazer coisas diariamente, e a função dele ser tão ligada a detalhes e a coisas repetitivas. Por exemplo, se tiveres um membro de equipa que seja mais o sereno, não o pressiones muito com decisões rápidas, não é? Porque se tu fores um vermelhinho, a tua tendência vai ser quando é que vamos fazer isto? Preciso de uma data agora, estamos na reunião e tem que se decidir já. Isto vai ser bloquear o cérebro, a parte criativa do sereno. Ele não está preparado para dar essa resposta naquele momento exato. Ele precisa de tempo para parar, pensar. São excelentes no planeamento estratégico, os serenos, portanto é só dar um bocadinho de tempo e explicar como é que as coisas têm que acontecer e dar este espaço para ele. Mas por outro lado, também se tiveres um membro de equipa que é o cauteloso, o perfeitolas, não é? É muito importante aqui não andares sempre a mudar de ideias. Imagina que és um chefe, que és um líder amarelinha, não é? E o que é que os amarelinhos são? Ótimos a ter ideias. Sempre. Visão, são visionários, têm muitas ideias, conquistar o mundo. E cada dia tem uma nova ideia, mudam-se os planos. Esta pessoa que tu tens na tua equipa vai se sentir muito desmotivada, porque é a pior coisa que se pode fazer é tirar-lhe o chão, tirar-lhe a estabilidade, tirar-lhe o processo, o método, aquilo que tinha ficado definido. E se tu não tiveres isto em consideração, talvez sejas como o Pedro, da história que eu contei, que é um caso real, que às tantas começou a ver as pessoas a saírem, e ele disse, é porque é mais um salário, é um melhor salário. Não é. E tu sabes que o maior motivo para as pessoas saírem de uma empresa não está relacionado com o salário. Está relacionado, em primeiro lugar, com a má relação com a chefia, mau ambiente de equipa e só em terceiro lugar é que vem o salário. Portanto, não é pelo dinheiro. É porque a pessoa não se sente ouvida, valorizada e reconhecida, que é isso que eu falo no tal capítulo de desenvolvimento da equipa, os 3 mentos para realmente conseguires motivar a tua equipa. Tem a ver com envolvimento, reconhecimento e desenvolvimento das competências de cada um deles. Por outro lado, se tiveres um cliente, e passando aqui só um bocadinho, espero que estas dicas estejam a ser úteis para, de uma forma simples, conseguires ter aqui alguns traços e conseguires perceber. Porque se tiveres um cliente que seja mais vermelhinho, vai direto ao ponto. Claro que dizes olá, boa tarde e tudo mais, mas diz logo o que é que vão tratar na reunião, ser direto, ser específico, porque eles detestam que se enrole o croquete, como se costuma dizer. Eu fico tipo, já estou ali, não é? Simpática e tudo, ok. Mas a pessoa quando já começa ali a enrolar muito, eu já estou a bufar dentro, tipo, anda lá, despacha-te, porque
são perfis é um perfil mais impaciente. Se tu tiveres um cliente GRU, o vermelhinho, então acho que deves ter isto em atenção. Se tiveres um cliente amarelo, olha, é deixá-lo falar, fazer perguntas, não te preocupes muito em mostrar o detalhe exaustivo de como é que funciona o teu serviço. Guarda isso para o perfil azul, o cauteloso, o perfeitolas, porque isso ele valoriza. Mas o cliente amarelo vai fechar contigo porque criou uma conexão contigo, porque gosta de ti, porque vocês são do mesmo clube e porque vocês têm os mesmos gostos ou hobbies ou qualquer coisa. Ele vai fechar mais facilmente contigo se tu deres espaço e não entrares em demasiados detalhes. Por isso, deixa-o falar. Depois, se tiveres um cliente sereninho, o tal harmonioso, é mostrar o como, ou seja, como é que tu vais conseguir ajudar passo a passo este cliente, não é? Como é que o vais conseguir ajudar? E tens que lhe mostrar mesmo o caminho passo a passo, porque se tu não lhe mostrares o como, ele vai sentir insegurança. Tudo aquilo que seja desconhecido, ele vai dizer, não tenho a certeza que isto vai funcionar, que me traga aquilo que eu pretendo, portanto, incerteza, e ele vai saltar fora. Portanto, mostra-lhe como, o passo a passo. E se tiveres o tal cliente, então, o azul, o cauteloso, é muito importante trazeres para cima da mesa a parte da credibilidade. Porque é que te deve escolher a ti? E aqui sim podes puxar pelos galardões de que trabalhei com este cliente e consegui estes resultados, trazer dados, estatísticas para a mesa. Porquê? Ele quer ver respondido ao porquê. Porquê é que eu devo trabalhar contigo? E aqui tu tens que ser muito específico, muito factual, trazer dados para cima da mesa, o tal rigor no como é que funciona o processo, passo a passo, todas as letras pequeninas, entre aspas, que ninguém quer saber. Este é o perfil certo, ele quer saber exatamente o detalhe de tudo. E é isto, se tu conseguires perceber dentro de ti como empreendedor quais são os teus talentos e as tuas limitações e delegar aquilo que às vezes não interessa e que não és tão bom, ganhas tempo para fazer aquilo que és bom. Se tu conseguires perceber o teu cliente, o que é que ele valoriza, o que é que ele necessita, vais conseguir ter um impacto muito maior e se calhar não precisas de andar tantas vezes atrás de novos clientes porque eles vão-te recomendar a outros. Se tu perceberes melhor a tua equipa, se conseguires ouvi-la, valorizá-la, tu vais conseguir garantir um negócio e algo mais estável, não é? Para o teu dia-a-dia. Eu costumo dar o exemplo de um almoço entre colegas de trabalho. Vamos imaginar que vais almoçar com os colegas e é um de cada cor, ok? Temos o vermelhinho, o azul, o amarelo e o verde. Então vamos almoçar fora, vamos lá malta, então sim, quando é que vamos? Restaurantes, peixe, carne, vamos para trás, vamos não sei o quê, saímos, vamos a pé, vamos de carro, como é que é? Então diz-me lá, qual é que achas que já se fartou da conversa e já está no carro, disse, olhem malta, eu já vou para o carro prepará-lo cá fora e depois vocês quando quiserem venham ter comigo. Vermelho, não é? Tipo, impaciente, já está no carro à espera. Entretanto, o amarelo está a contar, olha, eu fui àquele restaurante, fui aqui, olha, este é muito bom, eu fui lá há 2 anos e começo-vos a contar a história do que é que aconteceu naquele restaurante, o que é que servem, o que é que não servem. Entretanto, o verde só diz, olhem, por mim está tudo bem, olha, como que vocês quiserem, pode ser peixe, pode, carne também, não há problema, está tudo bem, ele alinha com toda a gente. Enquanto que o azul, o que é que ele está a fazer? Está a ver o GPS e dizer, não, nesse restaurante nós não podemos ir, está muito trânsito, e eles demoram muito a servir, portanto aqui nós não podemos ir, e eu também, olha, os reviews daqui não são bons, portanto não vamos lá, não vamos lá. Então, é uma história que do dia a dia, não é? De 4 perfis, que acaba por ser um bocadinho, representar um bocadinho cada um de nós. Eu costumo dizer que isto não é só para o teu lado profissional, isto também, quando eu conheci isto, eu comecei a ter menos discussões cá em casa com o meu marido. Ele é amarelo e eu sou vermelha. E mesmo assim partilhamos a parte de rapidez, somos orientados a metas, gostamos de desafios e de mudança, mas temos ali algumas tensões, alguns conflitos em algumas coisas que somos diferentes, que é normal. E
E a verdade é que isto não é só para o lado profissional. Quando tu tiveres este conhecimento sobre ti próprio e conseguires identificar quem é o outro, tu vais conseguir ter menos conflitos, menos falhas de comunicação, melhor relação com os outros. E agora tu podes estar a perguntar, epá, oh Ângela, isso é tudo muito giro, mas como é que eu consigo então dar um mergulho em mim e consigo então perceber quem é que é o outro? E existem duas formas de o conseguires fazer. E eu vou colocar aquilo que precisas nas notas deste episódio, caso queiras então entrar em contacto comigo. Tens a primeira parte, que é o relatório. Aquele relatório que a primeira impressão que eu tive foi: eu não sou nada disto, como assim agressiva, fria e demasiado exigente. Isto não sou eu. Portanto, podes ler algumas coisas que não vais te identificar e que não vais gostar e que vai colocar o dedinho ali na ferida, mas é aquilo que eu costumo dizer: se não te identificares, pergunta a alguém em quem confias para ver se aquela afirmação faz sentido ou não, que foi isso que eu fiz. E depois disseram-me: sim, Ângela, às vezes és um bocadinho agressiva, sabes, interrompes assim as pessoas, nós estamos a falar e tu atropelas-nos, e depois às vezes és tão rápida, tipo, e tipo, tem que ser tudo feito não sei o quê, pá, fogo, calma, tipo, às vezes. Então, se foi só pedir feedback, pois é, eu faço isso, mas eu nem sequer tinha consciência que estava em piloto automático. Então, tens acesso, existe este relatório de perfil comportamental que podes ter acesso, são 15 páginas sobre tudo, sobre ti. Talentos, medos, como é que reages sob pressão, qual é o teu perfil de liderança, quais são as tuas limitações, quais são as áreas que deves trabalhar, enfim. É mesmo um mergulho dentro de ti, tens que estar aberto e disponível para ler aquilo de uma forma construtiva. E eu vou-te deixar, para quem quiser, Ângela, tens um template que eu possa ver como é que é o relatório? Tenho. Se tiveres interesse, envias-me um e-mail para aquele e-mail que eu te vou deixar aqui nas notas. Diz: Ângela, quero saber o preço do relatório e gostava também de ter aqui um exemplo, e até vou fazer melhor, vou-te enviar o meu relatório. Sim, porque deixei de ter problemas em me expor, porque é mesmo isto, eu sou uma eterna aprendiz, tenho os meus talentos, eu faço acontecer, é um dom, é um talento que eu tenho, não sei, mas aquilo em que eu meto a mão, aquilo acontece. Agora, queres saber então como é que vai ser o relatório? Pronto, eu vou-te deixar então o meu relatório lá. Estava-te a dizer isto, não tenho dificuldades em me expor, porque acabo por ter esses talentos e também algumas limitações, não é? Que eu tenho consciência delas e que tenho que as trabalhar. Se partilhava contigo isto há uns anos atrás, nunca na vida. Nunca na vida partilharia, porque tinha aqui coisas, não é? Que eu ainda própria estava a mastigar dentro de mim. Mas hoje em dia, se quiseres ter acesso então a esse template do relatório, faço-te com muito gosto de chegar e qual é o preço do mesmo. Uma segunda forma mais completa que tens, além do relatório, não é? Eu tenho um workshop. É um workshop de 8 horas, 100% online através do Zoom, onde nos juntamos 10 eternos aprendizes com diferentes perfis comportamentais e onde tu dás um mergulho. Mas é um dia intenso, desafiador, mas também divertido, porque tu nesse workshop passas a conseguir identificar em segundos, porque eu ensino-te em segundos a conseguires identificar o perfil principal daquele cliente que te ligou e tu estás a falar com ele e tu em segundos já sabes o que é que ele valoriza, o que é importante para ele, porque conseguiste identificar o perfil principal dele. Será que ele quer mais ou menos detalhe? Será que este cliente quer que eu seja direto ao ponto ou que quer mais que eu deixe falar? E eu consigo te ajudar a fazer isso. Ou seja, no workshop é muito quem é que tu és, não é? Mas isso é o próprio relatório que já vem no workshop também, já tens acesso a ele, e depois identificar quem é o outro, compreender o outro, porque é que ele faz aquilo que faz, e depois aprenderes a lidar melhor com o outro, sem, com isto, perderes a tua essência. Que isto é muito importante para mim. E eu não falo aqui uma coisa que é muito importante tu saberes, podes tu não identificar.
estou a colocar tudo em cima da mesa para tu tomares a melhor decisão, que é, não contes comigo para falar de influência e persuasão. Eu não te vou falar sobre isso. Eu vou-te falar de respeito pelo outro e vou-te falar de empatia com o outro. E com empatia, nós não precisamos de concordar com o outro, mas nós podemos compreender porque é que o outro agiu assim. Porque é que o meu chefe, às vezes, é um brutamontes. Porque é que o meu colega é tão picuinhas em algumas coisas. Porque é que a minha mulher diz que sim a toda a gente e depois não tem tempo para nós. Ou então, porque é que o meu filho está sempre a querer meter-se em 1500 coisas ao mesmo tempo e depois acaba por ser prejudicado e não consegue dar conta a tudo. Então, é este mergulhar dentro de ti e conseguires compreender melhor o outro, é este respeito verdadeiro pelo outro, sem que isso implique tu teres que ser outra pessoa, sem andares aqui com jogos de adaptação e moldagem, rapport e tudo mais. Epá, esquece, não vou falar nada disso. Vou-te falar em seres tu próprio, mas respeitares o outro que está do outro lado. E se o outro valoriza rigor, dá-lhe rigor. E se um membro da tua equipa valoriza ter autonomia, dá-lhe autonomia. Porquê? Porque tu queres o melhor para ti e para o teu negócio. Porque tu queres ter o equilíbrio entre o teu negócio e a tua vida pessoal. E quando tu conseguires compreender quem é que tu és como empreendedor e conseguires compreender melhor quem é que te rodeia, uma coisa te garanto, tu vais conseguir ter mais impacto com muito menos esforço. E por hoje é isto que eu tenho para te dizer. Vou deixar todas as notas e links que sejam úteis nos comentários deste episódio. Se realmente estás a gostar destas viagens, destas boleias com o Slow Business, se tu um promotor também disto, dá a conhecer as outras pessoas, partilha com outras pessoas para esta mensagem chegar. Epá, não podemos ser o país da Europa que existe maior risco de burnout das pessoas. Porque não, é possível, se nós pararmos, se nós nos conhecermos, se conhecermos o outro e se depois tivermos um método, sim, porque eu vou falar do método também, de tal planear, identificar as estratégias, os gráficos e tudo mais, mas não é o primeiro passo. O primeiro passo para o Slow Business é este, é o conhecer-te e conheceres o outro. E se tu queres realmente ajudar outros colegas, pessoas que estão à tua volta a ter este equilíbrio, eu acho que como sociedade acabamos por todos ficar win-win, não é? Ganhamos todos. Por isso, olha, um grande beijinho, fica bem e até à próxima semana, Eterno Aprendiz. E já está! Que tal? Achas que esta viagem merece ser partilhada com outros empreendedores? Se sim, clique em seguir e partilha com alguém a quem possa ser útil. Se não, diz-me qual é o motivo, é que eu sou mesmo uma fã da melhoria contínua. E claro, não te esqueças que semanalmente te posso dar boleia. Até lá, Eterno Aprendiz!